E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Música Pavê, o espaço em que o musicapavê.com se transforma no formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, criador do Música Pavê, e trago aqui, ao lado da equipe do site, uma coleção de entrevistas com artistas bastante diferentes, de diversos contextos, diversas gerações até, sobre seus processos criativos. Daí o nome deste episódio, Como as Músicas Nascem. E antes de tudo começar, eu já te adianto que aquilo que for dito aqui, seja um disco, um clipe, uma música, vai estar listado na página deste episódio, lá na aba podcast do musicapavê.com. E eu quero já abrir as matérias do dia com um baita papo com a banda Bala Desejo. Aliás, banda não. Bala Desejo é a reunião de 4 nomes que a gente já conhecia da nova cena autoral do Rio de Janeiro. Tô falando de Dora Morelenbaum, Júlia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra, esses 2 últimos da banda Dônica. Eles sentaram comigo e com Nuno Nunes, do Música Pavê, para conversar sobre o lado A do seu disco de estreia, Sim, 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 co-produzido por Ana Frango Elétrico. O lado A já está disponível nas plataformas de streaming, o lado B está chegando já, e em breve teremos tudo em formato de vinil. Bom, além da própria qualidade do trabalho e do processo criativo muito interessante, colaborativo e super inspirado que eles vão contar pra gente como é que foi, vale dizer que o lançamento é do selo Koala Records, do Festival Koala, um dos meus preferidos, inclusive. E ele conta com a participação de muita gente incrível no que eles chamaram de elenco do disco, né? Então você encontra nomes da nova música brasileira, como Tim Bernardes, Duda Beat, Bruno Berli, Rubel, Ana Vitória, além de nomes que dispensam apresentações, como apenas assim, Ney Matogrosso e Caetano Veloso. Pois bem, conheça mais agora da Bala Desejo. Bala Desejo não é uma banda. Essa frase me chamou a atenção no release de imprensa de vocês. E eu acho que a partir dela, eu queria ouvir de vocês como que tem sido criar em coletivo. Como que tem sido fazer essas músicas nascerem sem ser uma banda, mas sendo essa reunião de talentos que vocês são. Cara, então, foi uma situação inédita para nós, até porque a gente nunca tinha composto por encomenda, né? Esse álbum foi um álbum encomendado. Mas a gente é muito amigo, né? A gente estava sempre junto, a gente já estava sempre junto, a gente já estava, na verdade, morando junto, quando a gente soube da possível empreitada pela frente. E eu acho que foi muito interessante. Não foi fácil, acho que para ninguém foi fácil. Foi um processo que a gente teve que se disciplinar, como eu nunca tinha tido feito antes. Eu acho que nenhum de nós tinha feito dessa forma antes. Eu sempre esperava inspiração vir, dessa vez não teve isso. Era sentar e tentar. E muitas vezes a gente se frustrava e tal. Também existem dissonâncias de opiniões, muitas vezes, mas a alegria de fazer junto e ver o resultado múltiplo acontecendo foi sempre muito presente no processo também. Então, eu acho que no final das contas foi um processo novo, difícil, desafiador, mas foi prazeroso, assim, e no final das contas deu um resultado que eu acho que valeu muito a pena para todo mundo. E eu acho que essas dissonâncias são justamente o que acabou sendo o que a gente mais gostou, assim, no resultado do Bala Desejo. Porque tem muito a cara da Júlia, a minha, do Zé, do Lucas, em vários momentos de formas diferentes. E isso era um embate durante o processo criativo, mas embates construtivos, assim, que levavam a novos lugares, talvez um 5º lugar, que não era de nenhum de nós 4. Sim, a gente gosta de brincar que existe a voz do Bala Desejo, né? Que é além da voz da Dora, a voz do Zé, a voz do Lucas, a voz da Júlia, é o 5º elemento, assim, que é o que completa e é o que dá nome, assim, o Megazord, liga. Né? Uhum. Exato, é tantas personalidades, a gente também tem a personalidade principal, que é o Bala Desejo. Bom, já disseram tudo o que eu ia dizer, mas eu tenho eu vejo também muito na sua pergunta uma facilidade pra gente, pra mim, pelo menos, de estar com 3 amigos, né, viajando, se propondo a compor essas músicas, a construir esse projeto do zero num tempo recorde, assim, porque todas as músicas foram compostas e, como Zé disse, né, assim, cada palavra, cada acorde, pensando em nós 4 juntos. Então, por isso que vira um projeto coletivo, né, e não uma banda, porque nós temos vidas também diferentes, projetos diferentes, e que a gente junta essa nossa amizade e essa nossa musicalidade numa entrega só. Então eu acho isso muito bonito, assim, do que é o Bala Desejo, né? A amizade que fortalece todas essas composições e todos esses desafios que, na verdade, acabam ficando muito leves, assim,
por conta da nossa intimidade, por conta da nossa musicalidade, porque a gente virou amigo, né, desde sempre, enfim. Eu acho que é muito disso. Cumplicidade, né? A Júlia falou um negócio que eu acho bonito, que é importante. A voz do Bala Desejo, tem como dizer dessa forma, mas eu estava percebendo até ontem, ouvindo o disco, como o projeto do Bala Desejo, por ser 4 pessoas, é um projeto menos sobre o artista e mais sobre a obra. Eu acho que é a parada mais pessoal e ao mesmo tempo impessoal que pelo menos eu já estive junto. Porque quando eu olho o Bala Desejo, eu vejo que a gente criou uma coisa que não sou eu, nem é nenhum de nós, entendeu? Então, que é sobre uma obra, sobre um lance, uma espécie que está fora de nós. Eu lembro do Gil, quando ele falava que ele acabava os discos, ele não ouvia nunca mais os discos dele, quando ele gravava, porque ele se sentia muito distante daquilo, porque ele criou uma obra, não é ele, é alguma coisa que ele criou. Então, o Bala Desejo, por conta disso, eu acho também, de sermos 4 pessoas, não tem como ser sobre cada um, acaba sendo sobre um quinto negócio, que não é uma pessoa, é a obra. Então, isso é muito legal. Objeto artístico. E só uma curiosidade aqui também, que a gente compôs quase todo o disco fazendo imersões. A gente primeiro viveu uma temporada em Copacabana, que era minha casa, que a gente começou também a criar boa parte das composições. Teve uma escada, um dia especial na casa do Zé, que também a gente começou a catucar e cavucar, que saiu o início de várias composições, mas acho que o berço da maioria do disco foi composto em Barbacena, em Minas Gerais, que a gente fazia uma programação assim mensal, de todo fim do mês a gente subia a serra e subia para compor, e a gente brincava que sempre era em lua cheia, que acabou saindo o nome de uma das faixas do disco, que é Lua Comanche. E então a gente fazia essa programação de composição, assim, todo mês a gente subia para compor e levantar as canções do disco do Bala Desejo. Aproveitando esse tema, e o Zé falou um pouco sobre isso antes, vocês comentaram que vocês estavam morando juntos quando escreveram essas músicas e quando começaram a produzir essa obra, porque também sabendo que tem a parte do sítio, né, que vocês foram para o sítio, onde os artistas vão para criar essas coisas, né? Parece que a gente vê muito falando sobre a ida para esse lugar e para ter essa inspiração. E também depois uma parte em estúdio, né? Quando vocês voltam e fazem o trabalho no estúdio, queria que vocês me contassem esses diferentes lugares onde essas obras foram nascendo. Como que cada um deles influenciou um pouco no processo criativo? O que tem de cada lugar nessa obra final que a gente escuta? Poxa, essa é uma pergunta ampla, engraçada, porque eu estava pensando, quando você falou de gravação no estúdio, eu pensei, cara, a gente gravou esse álbum muito na casa da Júlia Mestre também, na minha casa, no estúdio, em Barbacena, na casa da tia do Zé, na casa da Dora, enfim, é uma junção tão grande de vários lugares que a gente deixou que virasse do Bala. Eu acho que isso foi muito importante no nosso processo, assim. A casa da Júlia, inicialmente, virou uma casa de nós 4. A casa do Zé virou uma casa de nós 4. A minha casa virou uma casa de nós 4. Da Dora, de nós 4 também. Eu acho que o álbum tem muito de todas essas casas, de todos esses lugares que a gente conviveu e compôs essas músicas. O astral de cada um, as cores, o jeito, os cheiros. Isso vem muito na minha memória, assim. Outro dia a gente entrou no estúdio que a gente começou a gravar e a gente sentiu esse astral. A gente falou, caramba, a gente está aqui de novo. Dá vontade até de fazer outro disco. Mas é engraçado como influencia também na nossa obra tudo isso. Continuando pelo que você estava falando, e também isso não só foi um acaso do Bala Desejo, e isso fez com que o álbum tivesse 1000 caras, mas como foi uma injeção conceitual da parada, porque a gente sempre quis. Vocês ouviram, imagino que vocês tenham ouvido o lado A, tem uma Kombi do Bala Desejo, que é a Kombi itinerante do Bala Desejo, que é a fanfarra, que é o bloco do Bala. Tem vários símbolos de movimento, de itinerância no nosso disco. Não só, obviamente, como uma Kombi, como uma charanga, como a própria flexibilidade de gêneros, a própria flexibilidade em termos de estilo. Tem reggae, mas tem não sei o quê. Então é meio que um álbum que habita, que paira sobre os lugares. Até tem isso, né? Alguma coisa que paira sobre nós também tem na música. Ele para e tenta abraçar muitos lugares e até tempos, eu acho. E isso não por propósito, mas eu acho que tem muita coisa que aconteceu no Bala Desejo que é muito doido para a gente ver, que foram
faíscas conceituais durante o processo todo foram se transformando em realidade. A gente falava sobre muitas coisas e as coisas iam acontecendo da maneira que a gente estava falando. Movimentos, pessoas, encontros, lugares, tudo condizendo com alguns preceitos conceituais que a gente estava botando na obra. Foi muito doido, foi muito louco nesse sentido. Foi uma imersão profunda de todos nós. Foi bem legal. Não, e a gente percebendo, né, ao longo do tempo que o que a gente tinha feito era maior do que a gente imaginava, né? Falando de nós mesmos e falando disso tudo desse movimento itinerante do Bala. E, na verdade, esse objetivo ele continua existindo, né? Só que agora para fora, para o público, para, na verdade, todo mundo que ouve Bala Desejo e também tem essa sensação de realização em algum lugar. Eu acho que essa é uma palavra que, pelo menos, me agrada muito para o que eu sinto do lançamento do disco, do nosso disco. Movimento, né? E movimento, eu acho que tem isso. O Bala, eu sinto que carrega dentro. E quando eu falo Bala, não é isso, não sou eu, nem Lucas, nem Dora, nem Júlia. É o Bala. Carrega algum símbolo de movimento, força motora, de, sabe, vetor indo para algum lugar. Sobre esse quinto elemento que vocês citaram e também a ideia inicial de que Bala Desejo não é uma banda, eu queria ouvir de vocês como é que os tantos convidados, eu amei que vocês chamaram eles de elenco do disco, como que eles estão presentes então, criativamente, nessa obra conjunta? Então, acho que desde o início do processo a gente sempre quis que todo ele fosse rodeado de pessoas que realmente participassem, que o projeto fosse todo coletivo, tanto nas composições como quando éramos nós quatro, mas na verdade quando éramos nós quatro a gente já estava cercado de outras pessoas ali que estavam instigando a gente de alguma forma, seja com imagens ou enfim. E aí a gente também na hora de gravar, a gente quis chamar uma banda que realmente criasse junto com a gente, sabe? Então a banda do Alberto Continentino toca baixo, Thomas Arres, Daniel Conceição, todos eles criaram também, levantaram, ergueram essas músicas dos arranjos junto com a gente. E depois, quando a gente foi entendendo essa história da Kombi que passa, a gente também quis chamar dois amigos nossos, a Maria Santos e o Bruno Jablonski, que escreveram tudo, pensaram nesse roteiro, né, nessa história mesmo. A gente pensou esse roteiro para além do disco, ele seria um roteiro para o Bala Desejo, que quer que Bala Desejo fosse, podia ser uma peça do Bala Desejo, enfim, filme do Bala Desejo. E a gente levantou esse roteiro. Construção do Bala Desejo, né? Exato. E quem seriam esses personagens que estariam com a gente nessa história, né? E são os personagens que sempre estiveram, na verdade, nossos amigos, as pessoas que nos inspiram, pessoas que, enfim, fizeram parte do imaginário dessa criação nossa, assim, coletiva. Tem essa frase, né? Que tudo começou com sim. A gente fez um disco que foi criado durante a pandemia, então eu acho que em todos nós, assim, bateu essa sensação de estarmos um pouco perdidos e se encontrando muitas vezes e se renascendo. E eu acho que a gente também começou a entender o projeto do Bala Desejo também como uma grande sopa, que a gente vê que é a nossa junção, mas também com muitas pessoas que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente gostaria e fez com que fizesse parte também dessas vozes, pessoas que tanto que foram das nossas influências, quanto a sopa que está esquentando agora também, vozes que a gente está junto, que é a Ana Frango Elétrico, Bruno Berli, mas que a Tereza Cristina foi a nossa madrinha também desse projeto, sabe? Então tem muitas vozes que a gente queria misturar e que a gente tem chamado isso da sopa do Bala Desejo, que está esquentando, que faz parte também da próxima faixa que tá para ver agora também no lado B, que fala um pouquinho disso. Mas eu acho que quando a gente brinca que a gente não é banda, é porque isso aqui tá tudo acontecendo agora. Uma junção, uma coisa que acontece. E aí disso é o que explode. E a sopa tá na mesa. Parênteses, só gente que eu sou muito fã, inclusive. Não, e sempre tem lugar para mais gente na Kombi do Bala. Isso também é importante dizer, assim. Sempre cabe mais um. Eu vejo como, em parte, um lugar onde as pessoas musicalmente podem trocar. Eu acho que isso é muito importante também. E por isso também que a gente chamou essa galera, assim. Que é uma galera que a gente já trocou muito durante um tempo. E continuamos, né? É uma coisa infinita para sempre. E tem uma coisa também,
eu acho que a gente sempre quis fazer um álbum assim. Não é sobre música, o álbum do Desejo, é também sobre música. E é muito sobre música. Mas música é só o veículo principal para transmitir o negócio. E eu acho que toda essa coisa da sopa do bala, do recarnaval, é uma sensação. Tem um certo sabor isso, assim. E é um sabor que a gente estava sentindo antes de começar a fazer o álbum. A gente falou assim, a gente quer fazer essa receita, como é que faz? Não sei, vamos tentar fazer? Vamos misturar os negócios e ver no que dá essa receita? Mas eu acho que sabia mais ou menos aonde a gente queria chegar em termos de sensação. A gente teve várias conversas sobre essa sensação dessa galera toda que está acontecendo agora no Brasil, galera jovem, essa vontade, que é uma vontade que atravessa o tempo, né? De unir, de fazer acontecer, de um amar o outro, de ser uma coisa celebrativa da vida. Então, eu acho que o Bala Desejo acabou, com esse negócio da sopa, transmitindo uma sensação, que é uma sensação que eu sinto, posso estar errado, mas eu sinto que estava pairando sobre muita gente aqui, e não musical, pairando sobre muitas galeras, nossa galera, entendeu? A galera, não nossa panela, mas a nossa galera aqui, que são as pessoas que estão produzindo arte, música nesse momento histórico. Então, a gente quis colocar esse negócio, tentando chegar nesse lugar. Talvez tenha dado bom, sei lá, talvez não, mas para a gente deu, assim, que a gente tá sentindo essa coisa, essa vibração que é inominável, mas existe, muito clara dentro da gente. Maravilha, pessoal. A gente falou um pouco sobre a gestação, né, dessas músicas, sobre esse processo, e eu queria falar agora um pouco sobre o momento do parto. Eu, quando fui ouvir esse disco, eu parei e comecei a ler a ficha técnica, e aí eu via, a gente falou desse elenco enorme, né? Então eu ficava vendo a ficha técnica, via o elenco, tentava identificar na música quem estava tocando o quê, bem essa sensação de você estar ouvindo um vinil, né? E ele foi lançado separado em lado A e lado B. Eu queria saber como que como que surgiu essa ideia e o que vocês tinham em mente quando vocês lançaram dessa forma para que as pessoas experimentassem essas músicas que vocês criaram. Acho que a ideia de dividir em lado A e lado B, primeiro porque tem essa coisa do vinil, e acho que as sensações, que é o que já foi, mas com o que é agora também. Mas pensando na ideia do grupo, e são muitas vozes e muitas profundidades que o disco leva, eu acho que não tinha como a gente seguir a fórmula que hoje em dia é muito comum. A ideia, quando você tem um disco, você vai lançando música por música, o famoso single, e eu acho que uma música não conseguiria dizer o que a gente tem para mostrar. Então, voltando à ideia da voz do Bala Desejo, tem duas faixas que é muito forte, a brincadeira do Bala Desejo é o vocal principal. E aí depois a gente começa a entrar mostrando um pouco mais assim a fundo da voz de cada. Então, a ideia de dividir os lados é para que a gente pudesse também mostrar o choque que é a primeira faixa, e depois a gente vai conhecendo um pouco mais as personalidades, os timbres e as sensações. E aí a ideia de ser lado A e lado B para que depois finalizasse, e que isso concluiu na história do disco, no vinil, que é o que a gente acredita também, é o anti-mercado, é o que a gente também quer propor também, das faixas serem longas e de viver uma história por inteiro. Mas isso tudo como consequência de um processo natural, né, Juba? Tipo, as faixas serem longas a gente não fez para ser, só que a gente ficava levando som, uma porrada de ideia na cabeça, e as coisas acontecendo, aí tinha uma hora que a gente falava, vai ter 5 minutos e meio? Tem que ter, porque tá bonzão, estamos curtindo, estamos dançando, então tenha, aí ficou tudo. Essa necessidade do mercado, né, de ter que ter alguns lançamentos, né, e essa eu acho que foi a melhor alternativa, na verdade, para o nosso álbum, porque ele em duas partes, para mim, além de remeter toda essa coisa do vinil, né, como vocês disseram, tem a questão da história do álbum, e para mim esse álbum conta uma história, e a história é melhor contada quando você ouve o lado A e o lado B de maneiras até conectadas também, porque a ideia é tudo isso ser um disco, não é também separar em dois lados, enfim. Bom, o pessoal da Bala Desejo contou sobre como o cenário
nos quais eles gravaram esse disco afetou a gravação, né? Influenciou o processo criativo. E esse também foi um dos temas do papo com Fernando Catatal, figurinha carimbada da cena autoral brasileira, principalmente por seu trabalho com a banda Cidadão Instigado. Ele acaba de lançar seu primeiro álbum, também chamado Fernando Catatal, e uma conversa com ele, assim como sua música, é cheia de inspiração. Fernando Catatal, achei muito interessante não só o fato de que você está lançando um primeiro álbum solo, que pra gente que te conhece há sei lá quanto tempo, é uma informação que chega interessante, a gente fala, caramba, sério mesmo que ele nunca lançou um álbum solo? Mas além disso, é um disco que chega com o teu próprio nome. Exato. E para começar nossa conversa, então, eu queria ouvir sobre essa sua escolha. Como é que foi que você decidiu batizar a obra com o teu próprio nome? Cara, na realidade, foi um processo longo, né? Assim, eu gravei vários discos, né, com Cidadão, na realidade, uma parte bem grande da minha vida, né, com a banda, um trabalho que eu criei também, né? Para ter essa quebra, na realidade, assim, foi muito difícil, foram muitos conflitos. A primeira tentativa que eu fiz de gravar um disco solo foi bem no começo da Cidadão, que foi com o Método Tufo de Experiências. O nome dele ia ser Fernando Catatal e o Método Tufo de Experiências. Eu ia acabar a banda, né, naquela época. E acabou que não acabou, né? Acabou que não acabou, segui e pronto. E foram todos esses anos com a Cidadão Instigado, né? Enfim, aí nesses últimos tempos, assim, eu comecei a ter muitas crises, muitos conflitos internos, coisas pessoais mesmo. E com o último disco, Fortaleza, que eu já vinha nesse processo, né? Tanto que o nome é Fortaleza, porque a cidade já estava me chamando, a minha cidade, a cidade que eu falo não é nem a cidade em si, mas a fortaleza dentro de mim, né? Já estava me puxando para lá, a minha necessidade de me reconectar com minhas raízes, né? Eu fiquei 15 anos morando em São Paulo e uns anos antes disso, quem me perguntava se eu tinha vontade de voltar para Fortaleza, eu dizia que não, porque eu tinha um sei lá o quê, um problema sério com a cidade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha era quase uma questão que eu tinha que resolver. E depois de ter gravado Fortaleza, eu fui, aos poucos, tendo essa necessidade e voltei para lá, né? Fiquei esses 4 anos em Fortaleza, compondo. Foi a primeira vez que eu fiz composições todas feitas em Fortaleza. Então, fiquei esses 4 anos. Então, o disco é todo com composições de lá. E eu com essa história de tentar me reconectar comigo, com a cidade, né? Com minhas raízes, tentar apaziguar os ranços, né? Que eram muitos, né? E aí até eu chegar nessa conclusão, né? De botar o meu nome na frente, assim, foi bem difícil, porque antes eu ficava... Era um personagem, né, querendo ou não, assim, o Cidadão Instigado, né, uma coisa que eu criei há muitos e muitos anos atrás, né, em 94, quando eu decidi fazer essa parada, eu tinha muito medo de me colocar, de me assumir, né, como eu. E eu tive, inclusive, o Fernando Catatal e o Instrumental, que foi uma banda que eu tive, que não teve disco, não foi lançado, só tem vídeos, né? Que era só de músicas instrumentais, e era meu nome. E nem isso eu tive coragem de gravar, né? E assumir, entendeu? Eu gravei, o disco foi guardado, né? Então, assim, tipo, é bem louco tá nesse... Eu tenho refletido bastante sobre esse lance de eu ter colocado meu nome e tal, mas eu tô achando massa. É o que eu posso te dizer. Sim. É interessante, né? Porque do lado de cá, quando a gente tem acesso a uma obra que tem o nome do artista, a gente logo faz a leitura de que aquela obra tá mostrando bastante de quem ele é, né? Dito isso também, é muito frequente, tanto aqui no podcast do Música Pra Ver, quanto no site do Música Pra Ver, muitas das conversas com artistas ou bandas lançando seus primeiros álbuns ou primeiros álbuns solos, contarem pra gente que aquele repertório é montado a partir, assim, de um apanhado do que a pessoa já tinha feito ao longo da vida. Sim.
Só que no seu caso, o que você foi fazendo ao longo da vida também já foi sendo lançado nesses outros projetos, né? Sim. Então, pensando nisso, que você tem aí um disco feito ao longo de 4 anos, morando em Fortaleza, né? Como é que foi você entender o repertório que ele teria? Cara, o repertório, na realidade, assim, eu dentro desse tempo que eu fiquei, que 4 anos é bastante tempo, né? E eu todo dia, eu tenho um celular, eu vou criando coisas e vou pegando. Eu sou muito. Até é meio confuso o meu jeito de criar. Porque eu vou criando pedaços, depois que eu vou juntando, né? E eles vão fazendo. Como é que chama? Vai tendo um sentido, né? De acordo com Sim. que as coisas vão acontecendo, né? Às vezes eu dou sentido para isso, né? E assim, durante esses 4 anos eu tinha muita coisa. Assim, eu lembro quando eu parei para organizar, porque eu sou muito, assim, sempre fui muito desorganizado. Quando eu parei para organizar, eu tinha mais ou menos uns 130 pedaços de música, entre músicas feitas então era muita coisa, sabe? Isso só desse tempo. E aí eu comecei a juntar pedacinho daqui, pedaço dali, fui mais ou menos organizando essa minha vivência nesse momento, entende? Assim, fala muito desse meu momento, e eu que sempre tive um olhar para fora, né? O Cidadão Instigado foi criado a partir da minha saída de Fortaleza, né? Eu era obcecado para sair de Fortaleza. Minha vida inteira foi assim, desde criança, né? Eu tinha uma fixação, eu ia encontrar a coisa mais massa do mundo em outro canto, sabe? E foi uma obsessão da minha vida, inclusive com o Cidadão, né? Com as músicas que eu fui... faz parte, né? É como se estivesse contando a história, né? Através de músicas, né? E exatamente esse outro momento, né? Que foi quando eu dei quase um tilt, assim, não sei se eu posso dizer bem isso, mas eu saturei, essa é a real. Eu dei uma saturada de tudo, desde fazer show, de tudo mesmo. Assim, cansei, até o personagem mesmo, Cidadão Instigado, sabe? Enfim, eu cansei. E aí decidi dar uma resetada na vida e fui para Fortaleza. Tanto que lá foi bem louco, porque caíram todos os meus trampos, eu tive que fazer outras coisas lá. Sim. Foi interessante, tiveram momentos difíceis, bem difíceis, mas tiveram momentos incríveis, principalmente de me ligar às pessoas de lá, tanto familiar como amigos, e a galera da arte que está fazendo atualmente, do centro da cena atual de Fortaleza. Cara, isso foi a coisa mais incrível de tudo. Certo. Por falar nisso, Sim. Você fala dessa, eu vou chamar de uma intencionalidade, de uma ligação com o local Fortaleza. Só que o que está mais evidente, vou dizer até que é indiscutível, tá? No disco, que é uma intencionalidade de conexão não só com o espaço, mas com o tempo. É uma obra do hoje, é uma obra do agora, né? Sim, exatamente, com certeza. E isso foi ficando... Na realidade, eu sempre fui uma pessoa muito apegada ao passado, sempre, minha vida inteira. E, assim, não que eu tenha deixado de ser, né? Assim, eu gosto muito, eu sou super nostálgico. O próprio Cidadão sempre foi muito contemporâneo, né? Exato, mas sempre puxando com lembranças que vêm lá de trás, né? Sim, heranças. E esse álbum, né? Talvez esse momento meu, assim, deu uma diferenciada, porque, assim, quando eu comecei a ir para Fortaleza, antes de morar lá, né? E comecei a visualizar a cidade, ver a galera lá, eu disse, cara, que foda, que massa. Comecei a me identificar com as pessoas e queria estar lá para poder viver aquilo, junto daquela galera, entendeu? Então, assim, eu não estava remetendo a minhas lembranças que eu amava do passado, saudade do que eu... Sim. Não, eu estava querendo viver uma coisa real ali, entendeu? E foi o que eu fiz, entendeu? Assim, passei... É quase uma construção de uma nova Fortaleza também que estava acontecendo ali para você. Exato, não. E, tipo assim, galera nova, sabe, massa, não só nova, né? Galera me reconectando com meus amigos das antigas também, mas sem que em outro momento, esse momento, né, do agora, passei várias dificuldades lá como artista local, né? Que é o que eu virei, porque antes eu era um artista que perambulava por outros cantos, né? E assim, foi muito louco viver isso e me colocar nesse lugar, entendeu? Porque foi uma escolha de me colocar nele.
em vez de ficar só pensando no que passou, entende? Assim, eu quis estar nesse lugar até para entender mesmo, sentir, sabe, assim, tipo, cara, não, é isso, é essa aqui, essa é a realidade. Aí você vai escolher o que é que você acha legal, o que é que não, você, sabe, você carrega a bagagem que você quiser, né? É Total, isso, com certeza. foi muito legal ter esse movimento, né, assim, de lá agora, entendeu? Assim. E agora me conta, você comentou dessa sua desorganização no processo criativo, essa turbulência, então, na hora de criar, e quando você foi agora, então, fazer o seu álbum solo, que tem o teu nome, que você não está escondido por trás de um personagem e que não tem, junto de você, outras pessoas, entre aspas, responsáveis por aquilo, né? Sim. O que você aprendeu sobre a sua criatividade na produção desse disco? Não, eu acho que eu tenho a minha forma de fazer, ela continua, ela se estende desde a época que eu comecei, mas eu tentei agora, nesse momento, visualizar coisas que me atrasavam. Eu sempre fui uma pessoa assim que deixava as coisas rolarem, né? Eu sempre tive não, vai dar certo, sabe, assim, e ficava, às vezes, muito tempo esperando as coisas acontecerem, e aconteciam. Posso dizer para você que passei muito tempo deixando rolar, e os shows chegavam, as coisas iam, sabe, assim, quando eu via, precisava fazer uma música, quando eu via ela estava ali, enfim, era um modus operandi meu que funcionava. Eu peguei esse período do mercado independente, né, que eu participei, que começou a ter uma boa visibilidade nos anos 2000, né, hoje ele é outro, né? Total. Ele se transformou, não é mais a mesma coisa, e já com a minha mudança para Fortaleza, eu saindo até antes dele ter mudado, né, porque ele estava em transformação ali, né, eu já não aguentava mais aquilo e nem a minha forma de trabalhar dentro dessa forma mesmo, né, de trabalhar desse jeito. E eu peguei e, com a vinda para Fortaleza, né, com a ida para Fortaleza, que agora eu estou em São Paulo, eu comecei a visualizar mais as minhas dificuldades, a minha preguiça, né, o esperar, estava tudo confortável, às vezes eu tinha show pra caralho, às vezes dispensava show, entende? E de repente eu comecei a ficar sem nada, entende? Assim, sem todas essas regalias, né, que eu tinha na época, que quando você tem demais, você não dá muito valor, né? Essa é a realidade. E aí passei por uma escassez até grande, né, nesse tempo em Fortal, mas não de ideias e de criatividade, que foi uma coisa ótima, entende? Assim, mas eu tive que me organizar, ainda tenho dificuldade em várias coisas, mas estou me organizando, estou bem melhor hoje, assim, eu tive que dar uma transformada mesmo para eu estar, como é que se chama? Para eu estar vivo nesse momento, que já não é mais aquele momento dos anos 2000, que era o momento, né, que tinha um boom ali, né, da minha cena, né? Eu tô com 50 anos, então já é outro rolê. Mas eu tô curtindo também, entendeu? Assim, esse disco, ele é independente, com minhas parcerias, né, a galera que trampa comigo, que é a galera massa, então tá tudo certo, sabe? Assim, é uma continuidade, né, do que eu fazia, só que de outra forma, entende? Assim, tipo, começando mesmo, vamos nessa, começar de novo, e tá ótimo, assim. Eu quero te contar sobre Elo, primeiro EP da carioca Carol Dietz. Um trabalho muito interessante que une música brasileira, inspirada pela bossa nova, com um toque do soul, de um pop bastante contemporâneo também, em canções muito bonitas. Tive o prazer de sentar e conversar com a Carol sobre a maneira com que ela faz música. Carol, como você sabe, este episódio do podcast do Música Pra Ver tá falando sobre processos criativos e como as músicas nascem, né? Então eu quero te perguntar, para abrir nossa conversa, como é que nasceu o Elo? O meu EP Elo, o conceito dele surgiu na pandemia, são 4 músicas, né? E não necessariamente todas elas foram criadas na pandemia, mas elas tiveram esse fechamento na pandemia, começou em 2020. A BenTV foi a primeira música que eu lancei em 2020, e ela conta muito sobre autoconhecimento, amor próprio, minha relação comigo mesmo, né? Lancei em 2020. E aí, em 2021, lancei a Sobre Nós Dois, que fala questão, assim, de relacionamento, né? Minúcias de cotidiano de um relacionamento.
E como ter estado, assim, num relacionamento me ajudou muito também a enfrentar esse período de pandemia. A Marapendi conta a história, assim, da minha casa, né, que a gente mora perto do Parque Marapendi, é uma música escrita pelo meu pai, mas conta um pouco do nosso cotidiano como família, de passear no Marapendi. E, por fim, Nem Freud Explica, que é uma música que retrata bem, eu acho que do EP, é a música que mais retrata a pandemia para mim. Fala sobre as questões da ansiedade, né, tipo, me tira daqui, dessa vida louca que eu criei na minha mente. Acho que todo mundo acabou passando por esse processo, assim, né, de estar em contato com os próprios conflitos mentais, as pessoas que já têm alguma questão mental, outras pessoas acabaram descobrindo que precisavam, né, se cuidar também, porque foi um período muito difícil, está sendo um período muito difícil, né. Então, o meu EP, ele representa a minha vida, assim, eu quis trazer essa abordagem, porque como artista eu gosto, assim, de mostrar quem eu sou realmente, sabe, eu gosto de falar um pouco da minha vida, de como é a minha relação comigo, a relação com outras pessoas. Então, eu acho que foi um ponto forte, assim. Eu já tinha lançado, né, outra música também, A Ser, mas eu achei que essas 4 fechariam bem um EP, mostrariam cada parte da minha vida, sabe? Então, tem um significado bem afetivo. Sim, faz muito sentido. E a sua discografia ainda sendo tão breve e tão jovem, né? Faz sentido eu te perguntar isso agora, eu acho. Quando foi que você entendeu que a sua música é até a cara que ela tem? Porque, né, a gente ouve e a gente logo reconhece que você tá com os 2 pés fincados ali na música brasileira, mas também tá deixando passar por você vários ventos ali, vários sopros de inspiração, né? Seja do soul, por exemplo, ou uma coisa muito contemporânea de um pop minimalista, assim, né? Eu gosto muito de música brasileira, assim, eu acho que a minha alma é muito brasileira. Eu gosto da sonoridade do Brasil, eu gosto muito de bossa nova, eu gosto muito do MPB clássico e eu me considero muito ligada ao Brasil, de forma geral. Mas a gente sempre tem outras influências, né? Eu costumo dizer que o soul é um gênero que eu gosto muito, principalmente da Corinne Bailey Rae, que é a minha maior referência. Então, eu sempre quis trazer essa sonoridade brasileira, mas com um toque mais suave, assim, que trouxesse um pouco da minha essência, sabe? E eu consegui começar a entender que eu queria isso na prática. Porque a gente tem intuitivamente uma ideia do que a gente quer, mas só quando a gente está com um trabalho pronto que a gente vê que aquela coisa intuitiva realmente ganhou uma forma, sabe? Então, eu sempre deixei levar, assim, com os meus sentimentos, sabe? Não foi uma coisa, eu quero, então, totalmente fazer a música assim, assim, assado. Não, eu tenho consciência que eu amo música brasileira, que eu tenho muita influência do Brasil, que eu amo soul também, amo bossa nova, amo jazz, mas não foi uma coisa assim também totalmente, eu escolhi fazer mínimos passos. Eu acho que a música, ela é lida muito com nossos sentimentos, né, com o que tem dentro da gente, então acaba transpassando um pouco, assim, sabe? Sim. Eu acho que a minha arte, ela acaba sendo muito intuitiva também. Eu gosto de me planejar, gosto de seguir um cronograma, mas eu deixo muito as coisas virem à tona, assim, na madrugada, vou compor uma coisa. Muito difícil eu sentar e falar, hoje eu vou escrever tal música. Não, vem uma coisa lá de dentro, assim, eu falo, caraca, tá vindo uma inspiração, entendeu? Então, são processos, né? A gente gosta de uma coisa, a gente se inspira, mas na hora do vamos ver, é a intuição que conta, sabe? Entendi. Eu tinha separado uma terceira pergunta aqui pra você, que eu acho que eu consigo dar um palpite de resposta a partir do que você já me contou hoje. Posso tentar? Aí você me corrige Pode. depois. Que é o seguinte, Sim. você falou de um conteúdo autobiográfico que a sua música tem, retratando diferentes fases da sua vida, Sim. e você quer mostrar quem você é realmente. Foi a frase que você usou agora há pouco para falar Sim. sobre as suas composições. Então eu penso que quando eu olho para o formato de canção que você entrega pra gente, usando uma palavra que eu usei também, que é minimalista, né? Eu consigo entender que você está montando suas produções ao redor das suas letras. São de fato canções. A sua voz está no centro, né? Então agora, depois desse meu palpite de resposta, veio uma pergunta de fato para você também, que é: isso também foi intuitivo ou esse aspecto foi mais planejado? Olha, totalmente intuitivo também.
Eu acho que todo o meu processo de criação é muito intuitivo. É óbvio, né, que a gente tem referências, que a gente ouve músicas e às vezes a gente se baseia nas músicas que a gente ouve. Claro, isso eu sou arquiteta de formação também e vivia na faculdade inteira, né, pegando referências. Mas você não vai ver eu pegando uma letra assim, falando, ah, não, eu quero então escrever aqui uma música sobre amor. Mas vou começar aqui. Não, vem de repente um monte de palavra na minha cabeça e eu fico, caraca, quero dar vida para isso aqui. E aí começo a tentar montar um quebra-cabeça, assim. E, como eu te falei, é muito intuitivo também, porque não tem um processo. Você fala assim, ah, Carol, como é que você escreve as suas músicas? Você vai lá, senta na sua cadeira? Não, às vezes eu tô tocando violão, aí tem uma harmonia específica, que, nossa, acho que ia ser legal falar sobre isso. E aí começa a vir a letra para mim. Ou, às vezes, eu tô com uma frase na cabeça que eu penso, ah, nossa, ia ser interessante, né? Vou tentar botar esse acorde aqui. E aí vai fluindo, sabe? Eu gostaria de falar para você, não, tem todo um processo concretizado, assim, tudo elaborado. Mas eu não funciono assim. Eu acho que cada artista vai ter os seus próprios passos, né? Tem gente que com certeza vai falar, não, eu sou muito metódico, eu sento ali todo dia, eu quero compor uma música diferente porque faz parte do meu conhecimento para eu conseguir criar músicas melhores. Eu acabo tentando criar várias coisas todos os dias, sim, mas não é uma parada fixa, às 7 horas eu vou fazer isso. Não, eu tô lá tocando violão, pô, essa música aqui, legal, né? Acho que poderia ser uma referência para uma próxima música. Aí, sei lá, passa 3 dias, aí eu tô tocando ela e vem uma outra letra na minha cabeça, entendeu? Uhum. Que eu poderia usar tal acorde nessa nova música. Então, eu considero um processo bem fluido, a parte da criação. A parte da divulgação, aí eu já sou bem metódica, entendeu? De como é que eu vou fazer, como é que eu vou lançar, qual vai ser as postagens, aí sim, tá. Aquela parte mais burocrática, mas a parte de criação, eu gosto de ser intuitivo, porque eu acho que se não for, para mim acaba perdendo, assim, a minha essência, entendeu? O pernambucano China é uma figurinha carimbada aqui do Música Pra Ver também. E um cara que, se você não conhece da música, você conhece da televisão. Afinal, ele tá fazendo transmissões de festivais no Canal Bis, no Multishow, e também produz e apresenta o Caça-Joia no Canal Futura. Pois bem, o assunto da vez é, claro, o processo criativo, mas mais especificamente por trás de seu novo EP, Carnaval da Vingança, um trabalho espetacular, muito impressionante, que assim que eu ouvi pela primeira vez, eu sabia que ia querer passar o ano inteiro ouvindo. China, eu tô muito curioso, depois de tanto escutar Carnaval da Vingança, tô curioso para ouvir de você como é que nasceu esse EP. Cara, esse EP... Boa pergunta. Já vamos começar com uma ótima pergunta, né? Cara, esse EP nasceu de um misto de saudade do carnaval, mas ao mesmo tempo ter essa vingança quando o carnaval chegar. A vingança contra esse governo, a vingança contra essa pandemia que deixou a gente tudo em casa, que fez a gente perder muitos amigos queridos, sabe? Então é um misto de sensações, assim. Eu acho que o Carnaval da Vingança traz um pouco isso. Sim, é muito interessante musicalmente também, como você trabalhou uma intersecção incrivelmente interessante, né? Do frevo com hardcore. Como é que foi essa escolha? Cara, isso já estava na minha essência, né? Por causa do Shake Tosado, tipo, a banda que eu montei quando eu tinha 17, 18 anos, a pegada era essa, era achar essa similaridade entre o frevo e o hardcore. E uma das primeiras coisas, musicalmente falando, é o bumbo. O bumbo é igualzinho, sabe? É a mesma porrada e tal. E quando as troças carnavalescas estão tocando na rua, cara, eles aceleram muito o frevo. Você tem essa coisa assim dos maestros mais tradicionais, né? De que o frevo só pode ir até 150, 160 BPM. Mas imagina tu descendo com um trombone pendurado nas costas na ladeira de Olinda. Gente pra cacete. Naturalmente você toca mais rápido. Então, para o EP, eu quis juntar essa coisa muito do carnaval de rua, sabe? Mesmo, assim. E foi uma conversa com o maestro, assim, bicho, foi um processo de convencimento, né? Que o maestro Nilcinho Amarante ficava, cara, não dá, não tem como acelerar, você está viajando, não vai rolar. O Nilcinho
eu quero aquele clima da rua, é cheiro de sovaco, cheiro de loló, eu quero isso nesse disco. Ele morria de rir do outro lado, né, bicho? Mas consegui convencer o maestro. Ele falou para mim que se foi expulso da Academia dos Maestros Pernambucanos, tradicionalistas, a culpa é minha. Aí eu falei para ele, fica tranquilo que estamos fazendo história. Lá na frente vão lembrar desse frevo acelerado em 180 BPM. Valeu a pena com certeza. Que legal você falar do Shake Tosado também, porque eu até anotei para falar isso com você, que a minha interpretação desse lançamento é que se ele tem um pé no hardcore, no circuito alternativo, enfim, ele tem também outro pé nas raízes brasileiras tradicionais do lugar de onde você veio. Ou seja, é um disco que descreve também quem o China é, né? Com certeza, cara, com certeza. Quando eu estava no processo de feitura do Carnaval da Vingança, bicho, eu comecei a me lembrar das minhas memórias carnavalescas, né? Uhum. E eu acho que pro pernambucano tem uma coisa muito forte, bicho. Ó, primeiro que muito filho vem da época de carnaval, né? Muita criança nasce depois que acontece carnaval. Isso é um fenômeno que acontece em todo o Brasil e em Pernambuco também. A gente curte carnaval na barriga da nossa mãe. As primeiras festinhas da escola, dos gritos carnavalescos, é exatamente para ensinar a gente a curtir a folia, entendeu? Não é à toa que tem esses gritos de carnaval. Então, todas essas memórias eu trouxe para o disco de algum jeito, sabe? É realmente... O frevo é uma coisa muito frenética, é uma coisa, ao mesmo tempo, violenta, vigorosa, tá ligado? Assim, musicalmente falando, é riquíssimo. Eu já vi vários saxofonistas do jazz americano e tal tentar tocar frevo e não conseguir, cara. Sabe? Pela rapidez do negócio, pelo feeling da coisa. Então, tipo, tudo isso faz parte das minhas lembranças, assim. Ao mesmo tempo, tem o outro lado, né? O Ratos de Porão, o Crucificado pelo Sistema, o Cólera... Tudo que eu fui ouvindo quando era moleque. Especificamente na versão de hardcore brasileiro, era um sonho muito antigo, assim, juntar o hardcore com frevo, só que, em vez de ter as guitarras fazendo a porrada e a parte suja, os próprios metais. Eu acho que só o fato de acelerar para virar um frevo de 180 BPMs trouxe essa sujeira, essa rapidez, que é muito essa sujeira do carnaval, que eu acho que tem muito a ver com hardcore. A sujeira que eu falo no melhor sentido. Sim. O ruído. O ruído, melhor falando, sabe? Sim. Então, esse disco, esse EP, são lembranças muito fortes, assim, sabe? É como eu te falei no início desse papo. Uma lembrança de saudade e, ao mesmo tempo, uma vontade de vingança mesmo. Uma vontade de vingança pela folia. Na época do Shake Tosado, eu costumava dizer que se todo o povo que tivesse no carnaval resolvesse fazer uma guerra civil, a gente derrubava qualquer governo. Com certeza. Imagina, época do carnaval, cordão do Bola Preta no Rio, os blocos aqui em São Paulo, Salvador, os pernambucanos, Salvador, parou. Vamos fazer uma guerra civil, derrubar esse governo? Bora. Cara, nenhum governo duraria, entendeu? E olha só, é o seu primeiro lançamento desde Manual de Sobrevivência para Dias Mortos, que eu vou dizer, na minha interpretação, na minha audição, na minha experiência, é um trabalho, assim, no geral, bem diferente de Carnaval da Vingança, né? Pelo menos em estética. Porém, eles têm ali uma intersecção muito interessante, você acabou de já dar parte dessa resposta, liricamente falando, né, na temática. Sim, tem um pouco disso. Eu acho que, na verdade, toda a minha obra, de algum jeito, até os discos que são mais pop, em algum momento eu caio nesse lugar da crítica social, de falar sobre essas coisas. Eu acho que é importante, bicho. Eu acho que a gente, como artista, quem trabalha com arte, quem trabalha com cultura, quem trabalha na imprensa, a gente está muito num momento, a gente já vive esse momento há bastante tempo, de combater. Então, a gente precisa combater de alguma forma, sabe? Eu fui instruído, fiquei mais inteligente quando eu era mais novo, cara, ouvindo Chico Buarque, Caetano, depois nos anos 90, Chico Science, o Planet Hemp, são artistas que foram me deixando mais inteligente, sabe? Culturalmente, entender a história do meu país através da música, e eu acho que isso é muito uma função da gente. Eu acho que da gente que eu falo, num geral, minha e sua. Sim. Sabe? De quem trabalha com arte, de quem trabalha na imprensa, eu acho que a gente está nesse momento mesmo de combatente, é uma espécie de guerra de guerrilha que a gente faz, e é importante deixar isso para outras gerações, para quem ainda não se ligou nessa nossa própria geração. Para você ter uma ideia, eu descobri que Recife era a 4ª pior cidade do mundo
numa música do Chico Science, Nação Zumbi. Eu ouvi essa música, aí eu fui pesquisar. E eu acho que era uma matéria que tinha saído no New York Times, falando sobre as cidades e tal. E, cara, Recife era a 4ª pior cidade do mundo. Eu descobri isso através de uma música. Ou seja, a gente tem a função também de ser um instrumento transformador, né? Com Além certeza. de só uma coisa para bater nos sentimentos, assim, e deixar a gente alegre ou triste, sabe? Sim, eu não poderia concordar mais contigo com tudo que você falou. E eu só acrescento, na minha palavra, o que eu diria é que se é sempre importante ter um posicionamento crítico, é ainda mais urgente em dias como os nossos, né? Falou tudo. Exatamente isso, cara. E olha só, voltando ao que você falou, adorei que você falou do cheiro da rua e tal, do cheiro do carnaval. E uma palavra que eu anotei sobre o Carnaval da Vingança foi imersivo. Eu achei uma obra bastante imersiva de fato, assim. Até sonoramente, quando eu ouço, né, com fones de ouvido, eu me sinto de fato cercado por aquele som de um jeito muito interessante. E uma dica que me deu de uma intenção sua, talvez, dessa imersão, é justamente deixe-se acreditar ter uma introdução muito longa. Essa foi a pergunta mais técnica, eu acho, daqui do dia, né? Mas conta, como é que foi o seu processo criativo nisso, assim, né? De você querer colocar as pessoas, para além do trabalho como maestro, né? Querer colocar as pessoas no meio do carnaval. Então, isso já parte da capa, né? A capa é aquela confusão, foi Neilton, que também é guitarrista do Devotos, que fez a capa, além de um excelente guitarrista, é um tremendo artista plástico. E na capa eu já estava conversando com ele, eu disse, cara, eu quero uma capa que as pessoas se vejam nela. Que as pessoas fiquem se procurando para ver se por acaso se acham naquele lugar. E eu acho que Neilton acertou muito, né? Cara, musicalmente falando, a ideia sim era fazer essa imersão, era botar a galera dentro do carnaval. Apesar do disco ser todo gravado à distância, né? Graças à tecnologia, eu consegui produzir ele inteiro daqui do meu home studio, com os músicos gravando em Recife, em Salvador. Foi uma doideira, já a gente fala até mais disso, mas para não perder a sua pergunta. Bicho, no estúdio, eu combinei com um técnico de som de lá que eu queria gravar tudo com um microfone só, como gravavam os frevos de antigamente, que eram 2 microfones, um para a orquestra e um para o cantor. E aí ele fez, beleza, só que isso funciona quando tem uma orquestra inteira. E eu separei a orquestra por causa da pandemia, Covid e tal, não queria botar ninguém em risco. Então eu saí com o técnico do estúdio marcando o chão virtualmente, cara. Tipo, parece hilário o bagulho. Eu no Zoom, tipo, a gente tá aqui, ele lá, vai lá, André, bota o X ali, ó, pra trás é surdo, pra frente é não sei o quê, pra aqui bota metais e tal. E cada músico gravou separado, só que com um mic parado num lugar captando aquilo. E toda hora o técnico dizendo, bicho, isso vai ficar uma merda, bicho, isso não vai funcionar. Você contrariou todo mundo que trabalhou com você nesse EP, então. Super. E eu falando, não, bicho, vai rolar, vamos tentar. Até porque o estúdio que eu contratei para fazer é um estúdio que tem uma sala muito boa, que é o Musac, em Recife, e ele tem também aquele microfone RCA dos anos 40 e tal, que é o microfone que a galera usava. Bicho, começamos a gravar, tal, quando eu vi a massa sonora se juntar, eu falei, cara, é exatamente isso que eu queria, bicho. Mandei para a Buguinha, que fez a mixagem e masterização. Buguinha também foi escolhido porque ele mixa e masteriza na fita de 2 polegadas, então já dá um corpo maior. Sabe? Todo mundo me chamou de doido, mas quando a gente terminou o trabalho e foi ouvir, fez, uau, isso está incrível. Incrível. E era esse lance mesmo, assim, a gente tentou, gravando os músicos, que eles repetissem o mínimo possível, fossem bem certeiros, assim. E, cara, graças às deusas, o maestro, Nilson Amarante, assim, ele convocou um time de primeira, cara. Músicos experientes. Eu falei pra ele, eu disse, cara, eu quero um músico que toca na rua. Eu quero os caras que fica com o bico inchado de tanto tocar frevo na época de carnaval. Que é a época que essa galera, inclusive, ganha mais grana, né? Porque toca em vários blocos, toca na rua e tal. E ele trouxe essa galera. Os caras me xingaram um bocado, porque o frevo estava muito mais acelerado, né? Então, os arranjos eram muito mais rápidos, mas no resultado final, assim, todo mundo ficou muito satisfeito, cara. Então, eu acho que ter esse cuidado na hora da produção, de vai e volta nos arranjos e tal, era exatamente para tentar trazer o povo para dentro do carnaval mesmo. A ideia é que o cara fica olhando aquela capa, tentando se achar naquela capa, enquanto escuta aquele som quente,
sabe? Se ele conseguir até sentir um cheirinho de loló, eu já tô no lucro. Você falou da introdução, né, do Deixa Se Acreditar, da música do Mombojó. Na primeira versão que Nilson me mandou, ele tinha cortado para a voz entrar mais rápido. Só que na própria música, né, Deixa Se Acreditar, uma composição minha e de Felipe e de Marcelo Campelo do Mombojó, a música do Mombojó ela tem uma introdução muito grande. Ao mesmo tempo, eu lembrei de um papo que eu bati com o Hildon há muitos anos atrás, a gente fez um show junto, e ele falou, cara, as músicas não têm mais introdução. Antigamente a gente conhecia uma música pela introdução. Então, tipo, na hora que ele reescreveu o arranjo e mandou, ele falou, cara, eu tô achando essa introdução meio longa. Eu disse, é exatamente isso, bicho. Quem conhece essa música, manja ela na hora que a galera toca o primeiro acorde no show. E essa música acabou se tornando uma das mais famosas do Mombojó, né? Sim. Então, tipo, não tem como desassociar, sabe? E a ideia era mesmo essa. Inclusive, tem um outro detalhe também, que todos os frevos que foram regravados, originalmente os arranjos são para frevo de rua. Na tradição, frevo de rua não tem letra. É só instrumental. Então, tipo, já aí tem mais um bagulho diferente, que é eu botar as letras nisso. E foi uma outra questão com o Nilcinho, né? Que ele fala, não, mas tu quer frevo de rua e tu quer cantar? Eu disse, Nilcinho, qual o problema de ter um frevo de rua e cantar? Mas é muito legal, assim, porque Nilcinho é um maestro que eu já trabalho há bastante tempo com ele. Ele já escreveu outros arranjos para mim e tal. E ele é um cara muito aberto. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que tem um pé na tradição, né? Na formação musical dele e tal. Então é muito legal quando a gente tá trocando ideia, sabe? Quando eu falei do cheiro de sovaco e loló, foi a hora que ele, tá bom, filha da puta, entendi o que tu tá falando. Excelente. China, antes de me despedir de você, eu queria mudar de assunto rapidamente aqui, porque a última vez que você apareceu no Música Pra Ver foi pra falar do Caça-Joia, teu programa na TV. E eu queria perguntar como é que esse programa, como é que você está em contato com essas bandas novas, tem te inspirado criativamente? Cara, tem me inspirado super, porque é um monte de som diferente que eu tenho conhecido. Para você ter uma ideia, a gente está trabalhando agora na segunda temporada do programa. Eu tenho 3.000 links para ouvir, de artistas de tudo que é lugar. De alguns que eu vou catando, inclusive, no Música Pra Ver, em outros lugares. Toda vez que vocês acham que eu tô de bobeira, mas eu não tô não, rapaz. Vocês postam alguma coisa, eu vou lá ouvir e tal. E eu acho que também pelo fato de ser músico e por respeito mesmo a esses artistas, eu escuto cada link que me mandam, sabe? Tipo, eu não passo nenhum link batido, eu escuto todo mundo. Tipo, tenho descoberto, assim, sons incríveis, cara. A gente sai um pouco dessa bolha do algoritmo, sabe? Que tá sempre empurrando pra gente coisas muito parecidas. Então, você descobre umas coisas bem diferentonas. E isso me inspira bastante como artista. Me faz criar parcerias. Nesse momento, eu tô fazendo uma música com Roça Sound, que é uma das bandas da primeira temporada do Caça-Joia, os baianos lá, figuraça. Me amarrei no som dos caras, bateu ali, né, velho? A energia, a gente tá compondo junto. Então, eu acho que eu sou muito espertinho, né? Que eu vou, além de ser o apresentador do programa, eu vou ali, ó, querendo me abraçar em todo mundo que é legal, sabe? Tô querendo armar alguma parada com Pelados, que é uma banda de São Paulo que eu também acho incrível. Tá, ainda não entendi como é que essa banda não explodiu, mas certamente vai explodir porque é uma banda muito legal. Tá? Então eu vou aprendendo muito com essa galera. Eu acho que a gente que trampa na música tem que estar com os ouvidos abertos, cara. Me dói muito quando eu encontro pessoas que trabalham na música, no mercado musical, enfim, em tudo que compõe, e que não escutam música. Sabe? Ou você manda uma coisa, aí ouviu, Anitta, não tive tempo de ouvir, você faz, puta, velho, mas você trabalha com isso, sabe? Tipo, é o mínimo que a gente faz é se dedicar ao nosso trabalho, né? Então, o Caça-Joia, além de me inspirar, me deixa mais sabido, me deixa mais inteligente também. E ainda vou criando novas parcerias. E olha, eu não sei você, mas eu admito que eu sou dessas pessoas que tá olhando para Lucas Carlos já faz alguns anos e falando, cara, essa promessa aí já vai se concretizar de uma vez, como um nome muito interessante de uma música brasileira que é popular, muito bem feita e bastante empolgante, bastante fresca em novidade. Ele sentou com o Música Pra Ver recentemente para conversar, como você bem pode imaginar, sobre a maneira com que ele trabalha sua criatividade e como suas músicas nascem. O papo você ouve agora. Lucas, eu acho muito interessante como o seu nome ronda tantos outros nomes. É tão frequente chegar a um disco que eu gosto,
ouvi um novo single de alguém que eu curto pra caramba e tem você ali no meio. Eu fico curioso pra começar esse papo contigo perguntando como é que tem sido pra você viver esse trânsito, essas trocas tão intensas com tanta gente. Eu venho falando assim que esse lance faz muito parte da minha fundação mesmo, assim, como artista, tá ligado? Eu sempre fui essa pessoa que tava com muita gente. Sempre fiz muita troca com a galera, sacou? E, sempre participei de muita coisa, assim. Sempre tive também essa vontade de ser maior, né, pá, de falar com mais pessoas. Então, acho que isso só mudou de lugar mesmo, tá ligado? Mas é uma coisa que eu, já trouxe comigo, essa parada, assim. Eu gosto muito de estar em contato com a galera, assim. E de ser esse cara que pode realmente permear por vários espaços, tá ligado? Legal demais. Você sabe dizer o que mais fica em você numa troca com outro artista que você admira, que você curte? Fica um pouco do processo criativo, fica muita admiração também, tá ligado? Eu sou fã de vários caras, sacou? Mas eu gosto de ver o processo criativo da galera. Eu tenho essa pira, assim, Sim. Como é que ele faz essa parada, tá ligado? Como é que a mente dele funciona nesse momento, Sim. sacou? Já a gente vai voltar a esse assunto, que é algo que eu quero muito conversar contigo. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho muito engraçado também pensar que você tá prestes a lançar o seu segundo álbum, quando parece pra mim, assim, de tanto ouvir o nome Lucas Carlos em tantos lançamentos, parece que você tem uma discografia já super extensa. Assim. Então. Como é que bate em você? Enfim, como é que você tem entendido a sua carreira no meio de tantos lançamentos, assim? Sim. Cara, na verdade, tipo álbum, assim, eu chamo de álbum, assim, né, pá, mas como o meu primeiro mesmo, tá ligado? Assim, vai ser o primeiro disco, assim. Teve o Solar, né, mas o Solar foi mais uma mixtape, sacou? Mas até agora é o meu projeto mais longo, assim, ele tem 14 faixas. Mas álbum, assim, de ser um álbum, de ter uma construção, de ser, super pensado do começo até o final, o Jovem Carlos é o primeiro, tá ligado? Então, assim, cara, pra mim, assim, eu sempre tive muito medo, assim, de, mano, vai passar 10 anos que eu tô fazendo música e eu não vou estar onde eu quero, sacou? E, cara, aconteceu justamente isso. Então, assim, cara, chegou um momento do disco, assim, que eu já entreguei, assim, falei, mano, é isso, cara, é maior do que eu, sacou? Maior do que a minha vontade, assim. É óbvio que eu tenho muita vontade de, né, de mostrar logo pra todo mundo, mas agora eu tô assim, cara, eu tô, né, só aguardando e, sendo muito calmo mesmo. Eu acho que, eu tô no melhor momento, assim, que eu já vivi, assim, na música, sacou? De processo criativo, de estar com as pessoas, certas para trabalhar comigo, sacou? Que eu tô sentindo a minha atmosfera mó boa, assim, agora. E aí eu acho que isso vai refletir mesmo nos lançamentos e nos passos que a gente vai tomar agora, tá ligado? Sei. Só pra eu entender melhor, então, quando você diz que o Solar era mais uma mixtape do que um álbum, você quer dizer que você agrupou as músicas que você tinha? Agrupei. E nesse você tá pensando começo, meio e fim desde o início? Exatamente. Assim, cara, no Solar eu agrupei várias guias, assim. Guias até algumas que iam pro Jovem Carlos, tá ligado? Mas acabaram não entrando. Eu, ali, a partir de 2017, assim, eu comecei a fazer muita música, assim, eu nunca tinha pego esse ritmo, assim, de fazer música. E aí eu não queria deixar essas músicas ali, tá ligado? Eu falei, não, vou soltar o Solar, mas como um presente mesmo pra galera aí, pá, que gosta, tá ligado? Sim. Que escuta mesmo, assim. É uma parada que eu quero até fazer mais, assim, sacou? Porque é um intervalo grande também, 2017 pra agora, né? Então, assim, o Solar saiu em 2020, então tinha quase 3 anos de música, assim, tá ligado? Que, cara, ninguém nunca ouviu. E tem muito mais coisa ainda, dessa época que ninguém nunca nem ouviu, sacou? Então, assim, e eu acho que por mais que a galera não tenha ouvido ainda, né? Eu acho que, algumas coisas, elas vão perdendo um pouco do timing mesmo, sacou? Então, assim, lá fora é até muito normal, assim, até hoje tem uns caras que soltam não mixtape, né, mas os caras soltam um projeto sei lá, de 6 em 6 meses, o cara solta um projeto lá, cheio de música que ele não vai nem trabalhar, assim, ou então, às vezes, se uma deu muito certo, ele vai lá e trabalha e tal, mas pra manter a galera atualizada, tá ligado? A gente tá aqui agora, só,
Estamos fazendo esse tipo de música, tá ligado? E, pô, pra soltar música, eu acho que cara, quanto mais melhor, assim, eu sou... Com certeza. Pô, a gente como público fala isso também, a gente agradece. Eu imagino que você, enquanto ouvinte de música, também senta isso em Eu relação gosto. a quem você admira, né? Sim, eu gosto. Cara, quanto mais tiver, eu vou ouvindo, sacou? Pô, Sim. o Chris Brown tem um disco com 45 músicas, cara. Uhum. Pô, a versão Deluxe tem 53, sacou? E é isso, pô, tá normal, tá de boa. Vamos, sacou? Com certeza. Quanto mais melhor É a mesmo. Você proposta tem do razão. cara também, É. Por falar em quanto mais melhor, eu acho muito interessante também o quanto eu abri essa conversa falando de que você tem vários colaboradores diferentes Sim. na sua música. Porém, para além das pessoas, há um grande número de estilos diferentes que compõem a sua obra também, né? Uhum. Como é que é trabalhar isso, assim? Eu imagino que seja um pouco espontâneo. Você tá a fim de fazer um som, você vai e faz, você tem uma ideia, tem uma inspiração, ou tem um convite de alguém também, e você vai e faz. Mas como que é você poder dançar conforme a música? Sim. Num trocadilho mega infame aqui. Cara, eu sempre, como eu te falei, né, cara, eu tenho esse lance, assim, de ser muito, muito de boa com todo mundo, assim, pá, eu sou tranquilão. Então, assim, às vezes o que rola, cara, muitas vezes até, tipo assim, eu sou amigão da pessoa, tá ligado? Pô, vou na casa da pessoa, eu bebo com a pessoa, pô, eu troco ideia e tal. E a gente nem brisa em fazer música às vezes, tá ligado? Eu tenho um pouco disso, assim, às vezes cara, tipo, vai chegar a hora, tá ligado? Tipo, da gente fazer um bagulho. Tipo, a gente vai e faz, assim. Então, pra mim, cara, tipo assim, tipo, às vezes é muito natural mesmo, porque já tem uma relação com a pessoa. Tipo, já tem uma vibe, sacou? E aí a parada rola, cara. Por eu ser um artista, eu acho que usa muito da melodia, né, cara? Isso aí me dá muita abertura. Tipo, não tem um tipo de música que não dá pra eu fazer, sacou? Eu tenho um pouco dessa sensação. E aí eu carrego isso comigo, cara. Eu tô sempre pronto, né? Tô sempre pronto. Me chamou, eu vou tentar, tá ligado? Eu vou tentar, no mínimo eu vou tentar. No mínimo. E aí, se eu não conseguir, eu peço ajuda mesmo, não tenho vergonha também, não. Né? Pô, quem soma ali, eu sou um cara que acredito muito também no lance da composição ser um bagulho feito em conjunto, tá ligado? Ser uma parada que a gente faz em conjunto. Isso, pô, só engrandece a obra. Que, pô, pensa, se você ouvisse um som do Prince escrito pelo Michael Jackson, tá ligado? Michael Jackson vai dar a vibe dele ali. E o Prince vai, pô, fazer, sabe? Cara, é um Megazord, assim. Então, pô, eu hoje em dia eu tento muito estar nessa conexão com a galera também. É um lance que não rola muito, assim, no nosso meio, assim, pá, tipo do hip hop, assim. Mas eu bato nessa tecla. Eu bato nessa tecla, assim. Tipo, mano, se tiver uma guia aí que você não vai usar, manda pra mim que eu tô aceitando, sacou? Excelente. Eu acho que isso só engrandece, cara. E, pô, quem é fã também, pô, imagino eu, né, pô, que se amarre também nesse tipo de coisa. Com certeza, por mais Megazords, por favor. Pô, exatamente. Mas olha só, você falou que te interessa conhecer o processo criativo de quem você admira. E eu, admirando você, tô aqui também pra conhecer melhor do seu processo criativo, né? Sim. Como é que você tem trabalhado essas melodias? Como é que você, a esse ponto da sua carreira, que você já tá fazendo isso, então há mais de uma década, fazendo música há mais de uma década, né? Como é que você tem lidado com o seu processo criativo? De onde vêm as suas melodias? Cara, eu até hoje não sei, tipo, não sei explicar isso aí, sacou? Mas eu gosto muito de ouvir o beat e ver o que o beat me pede, assim, sacou? E aí a melodia, ela vem, cara. Eu tenho falado muito isso aí também, de que, tipo, hoje em dia eu não consigo parar pra escrever mais, sacou? Vamos pro estúdio, chegando lá, você solta o beat, eu escuto e a gente vai pra cima. É isso. Massa. Sim. E, pô, tem funcionado melhor pra mim, assim, sacou? E aí é o que eu tenho feito, eu colo lá, aí, pô, fico ouvindo o beat, tá ligado? Aí vem, cara, tipo, uma hora vem, assim, uma hora vem uma letra, uma hora vem uma melodia que você falou, opa, aqui a gente tem alguma coisa aqui. Sim, eu ia perguntar isso, né? Você falou que tem dificuldade hoje em dia de parar pra fazer uma música. Eu ia perguntar se você justamente tem algum tipo de
ritual ou disciplina, assim, sabe, pra acontecer alguma coisa? Você tem que falar, não, eu vou todo dia tentar escrever algum verso. Não, todo dia eu vou tentar compor uma melodia. Não. Tem a produtora, né, pá, que é o E4, lá tem um estúdiozão, lá tem um estúdio da hora. Ou eu vou pra lá, ou então eu vou pra algum estúdio, ou então, pô, tem o White Monk ali do Loto também, dos moleques. Cara, eu vou pra lá, aí eu nem sempre eu bebo alguma coisa, sei lá, mas eu chego pros caras e falo assim, irmão, o que vocês têm de beat? Os caras falam, pô, a gente tá com esses aqui. A gente vai ouvindo, cara, o que me agradar é o que vai me dar a vibe, entendeu? E eu tendo a vibe ali, tipo assim, eu acho que rola uma conexão entre o artista e o beat, assim. De, tipo, não sei o que você tá me pedindo pra falar alguma coisa, eu entendi que você tá me chamando. Porque às vezes não adianta forçar, cara, o beat pode ser muito bom, mas ele não é pra mim, entendeu? Eu sinto isso, assim, às vezes. Que, tipo, não é todo mundo que vai desenrolar em cima sabe? Daquela batida, assim. Ou então daquele tipo de gênero, sacou? Eu sou um cara que tem muita dificuldade pra escrever reggaeton, sacou? Tipo, não tenho facilidade pra fazer reggaeton. Então, assim, você pode jogar o melhor beat de reggaeton, que às vezes eu não vou desenrolar se eu não tiver ajuda de alguém, entendeu? E eu acho que é muito isso aí também, a gente entender aonde a gente, porra, pode ter a colaboração de um amigo, sabe? Eu acho que é isso que engrandece o nosso trabalho também. Total, com certeza. E vem cá, quando você para e pensa no passar dos anos, quando você para e observa suas primeiras criações, quando você ouve de novo alguma coisa do passado, enfim, como é que você nota a sua criatividade se desenvolvendo? Como é que você nota a sua musicalidade progredindo também? Eu penso que eu mexeria em tudo. O que é um bom sinal, né? Mostra que você amadureceu. Eu mexeria em tudo. Mas eu mexeria, assim, na mix, tá ligado? Detalhes, né? Assim, tipo, na época que a gente fazia as coisas, a gente tinha uma impressão de como as coisas estavam soando, mas hoje em dia, analisando melhor, a gente faria de novo também, sacou? Mas, pô, né, cara, tá de boa, assim. É uma parcela muito pequena das pessoas que se ligam nesses detalhes, assim. Com certeza, concordo contigo. E quando você olha também para essa sua produção antiga, o que você mais gosta? Eu gosto do sentimento, cara. É um sentimento que nunca mais vai voltar, sacou? E, pô, é bom isso aí. É bom, tá ligado? Tipo, eu não sou mais o Lucas que fez Neblina, que fez música em 2017. Tipo, o de 2018 já não era o de 2017, sacou? Cara, eu vejo com maior felicidade, assim, eu sou maior feliz, assim. E mas eu gosto desse sentimento, assim, falo, caraca, olha como é que eu, tipo assim, né, tipo, tava na vontade mesmo, né, tipo, às vezes a gente deixa vários detalhes nada a ver, assim, entrarem na nossa mente, assim, e aí a gente se esquece das paradas, pô. Então, assim, se eu ouvir essas músicas antigas, pra mim, pô, me dá uma motivação, assim. Tipo, óbvio que eu não vou ser o mesmo cara, né, mas, pô, eu tenho que ter tem que pegar essa vontade e adaptar pros dias de hoje, assim, né? Tipo, vamos, pô, continuar, o bagulho tá aí ainda, a gente ainda tem muita coisa pra falar, e aí vai mudando a vivência também, vai mudando as músicas. Eu gosto muito, cara. Eu acho que o processo de evolução, assim, quando você entende, assim, sacou? É mais maneiro de você fazer música, assim. Eu levo tudo como capítulos, tá ligado? Pra mim, o 1 foi um capítulo, aí depois teve o lance dos 70 mil hits, que foi ali no Milhão de Sonhos, aí agora já é Jovem Carlos, sacou? E, tipo assim, já quero saber qual vai ser o próximo, sabe? É legal, cara. Eu vejo as fases todas com muitos bons olhos, assim. Eu tenho muito orgulho de cada fase, assim. Mesmo que uma não tenha sido tão bem entendida quanto a outra, tipo, às vezes que uma não tenha tido a mesma notoriedade da outra, sacou? Mas é minha propriedade, né, cara? É o que eu vou deixar aí mais pra frente. Então eu vejo tudo com olhos, tipo, bons, assim. Eu gosto de tudo que eu fiz já. Termina aqui então esse episódio do podcast Música Pra Ver e eu te convido mais uma vez a acessar a aba podcast do musicapavê.com. Além de, é claro, seguir @musicapavê tanto no Instagram quanto no Twitter. Além de mim, André Felipe de Medeiros, participou deste episódio Nuno Nunes.
E você não sabe, mas estavam ali nos bastidores fazendo acontecer Isabela Guiducci e Natália Pandeló. A trilha sonora, como sempre, é do muito criativo Cientista Perdido. Em breve tem um episódio muito especial do Música Pra Ver chegando na sua plataforma de podcast preferida. Não esquece de seguir e a gente se vê lá.